A gente não sabe nada e tem medo das coisas. Medo de quê? Ah, não, mas eu tenho medo é da notícia. Não, você foi ensinado a ter medo porque você confiou nessa pessoa. Tem gente que tem medo de ter dinheiro, tem gente que tem medo de ter carro, tem gente que tem medo de estar vivo, tem gente que tem medo de ir para o médico, tem gente que tem medo de sair do médico. Olha, presta atenção. Tem gente que tem medo de ir para o hospital e tem gente que tem medo de sair de lá. Tem gente que tem medo de tomar remédio e tem gente que tem medo de não tomar. O que é isso? Olha para a escala de grandeza da criação. Qual que é a lógica de um ser tão potente como você, que cria espaçonave, avião, submarino, faz tudo? Tem medo de alguma coisa? Ah, vírgula. Você não faz porque você tem medo. Porque todo mundo que esqueceu dessa palavra faz o extraordinário. Todo mundo fica assim, mas você não tem medo de morrer? Qual que é a lógica disso? Vamos lá, qual que é a lógica? Aí vocês vão começar a falar, e seus filhos? Deus existe? Se Deus existe, foi Ele que trouxe esse povo. Ele que resolve. Marcelo, mas você é uma pessoa que tem milhões de seguidores. O que eu tenho com isso? No dia do velório não vai stand de gente lá. A gente romantiza velório demais, morte demais e esquece de viver. Por quê? Porque tem medo de viver. Quem tem medo de morrer tem o mesmo medo em vida, medo de viver. Ah, eu tenho medo de arriscar. Você tem medo de arriscar por quê? Se a vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela. Vamos todo mundo repetir. Fala assim, a vida é uma aventura. E ninguém sai vivo dela. Isso não te conforta, não? Quando a pessoa me encontra na rua e fala, me dá uma palavra de ânimo, eu falo, você vai morrer. E enquanto isso não acontece, não inventa de morrer hoje. Mas se você perceber que você saiu do corpo, você fala, ainda bem que eu fiz tudo que eu deveria. Se você morresse agora, saindo dessa palestra, não ia ser tão legal, sim ou não? Porque tem um monte de coisa, porque só acha ruim. Não morrer a qualquer momento que é procrastinador. Quem resolve as coisas, curte a vida, mete não em todo mundo, faz as perguntas que quer. Tiago, eu estava dando entrevista agora para a Folha de São Paulo. Tira a foto assim. Eu vou tirar a foto do jeito que eu quiser. Pode tirar a foto aí, vai. Pronto. Não quero tirar de outro jeito. E as fotos ficou horrível. Eu falei, vai ficar com essa cara. Não, mas podia uma cara assim, uma postura de executivo. Não, não quero passar essa cara, não. Quero passar a cara de gente ferroada. Tá bom. Aí não, então chega, não precisa tirar foto mais hoje não. Qual que é a pergunta? Bora. Sabe o que é a parada? Você idealiza demais, é por isso que você morre de medo de morrer. Por que eu estou tocando esse assunto de morrer? Tem gente que fala, Deus me livre, padecíssimo, meu Deus, eu não quero morrer. Não é que você quer morrer, é porque tanto faz. Tanto faz. Se der um aneurisma cerebral em você, você vai fazer o quê? Vai gritar para quem? Ah, eu creio em milagre. Não, você não crê em milagre, porque quando você não tinha, você não sabia que isso era um milagre. Então você não acredita em milagre, é mentira. Tem gente que fala que crê em milagre só quando está no caos. O milagre é quando está tudo bem. Você é um milagre. Você mora no único planeta que tem 122 formas de vida aqui dentro, que não tem como em lugar nenhum acontecer em nenhuma outra galáxia. O que a gente fica metendo sonda, foto e simulação em outros planetas é para descobrir se tem 122 características básicas de vida. 122. Tipo, se não tiver fotossíntese, se não tiver CO2, se não tiver água, se não tiver carbono, se não tiver certas coisas, não tem como ter vida. Se não tiver essa zona verde, essa distância do Sol, ficar longe demais, congela, ficar perto demais, evapora. Tem que ter 122 coisas para ter vida. Eu adoro quando a pessoa fala assim, Deus não existe. Meu filho, eu estou nem aí para a sua fala. Se Deus não existisse, esse negócio aqui é uma fábula. Como que 122 coisas que são necessárias para ter vida tem no único planeta? Marcelo, você acha que tem vida em outro lugar? Mas é claro que tem. Ou se não, foi todo mundo para o Apocalipse e está faltando só nós. Minha suspeita, eu sei que vocês não vão gostar, mas Marte já passou por Apocalipse, certeza. E o Apocalipse é só acelerar um pouquinho um planeta. Se a gente deslocar 5 milhões de quilômetros fora da órbita que a gente está, já era. Apaga todo tipo de vida aqui dentro. 5 milhões de quilômetros. Nós estamos a 149 milhões de quilômetros do Sol. Se a gente mover só 5, ou se alguém pisar no freio ou der um tranco no câmbio do acelerador que gira a Terra, morre todo mundo. Se você realmente acreditar que o medo te para, você tinha que ter medo da Terra desacelerar, da Terra andar mais rápido, você tem que ter todos os medos. O medo não existe.
Você confiou em outra pessoa que é fracassada, sem resultado. Porque todo mundo que tem resultado vai mandar você arriscar. O nome arriscar não deveria ser arriscar. O nome arriscar é faça algo novo. Risco não é o que você imagina. O medo faz a palavra risco parecer que é muito arriscado. O nome risco significa escrita, riscar. Correr riscos significa sair do traçado que você está e riscar um caminho novo. Eu não vou correr novos riscos. Risco de riscar. Só que o medo é tanto que você nem presta atenção que risco é risco. Vocês querem que eu desenhe? Risco. Correr novos riscos significa desenhar novas possibilidades. Mas o medo é tamanho. E quem te ensinou sobre risco instalou outro drive. Risco é morrer. Não, o risco é um novo projeto, é croquis, é desenho, risco. Não está entendendo não o que eu estou falando? O medo é tanto que você fala, não, mas essa palavra é risco. Quer ver? Risco significa outra coisa. Não, risco é risco, de riscar. Vamos instalar de novo aí. Hoje é um dia de configurar a sua cabeça. Fala assim, ó, risco é de riscar. Traçado novo. Os melhores pilotos da história correm risco. Que risco? Um risco diferente. Eu sou piloto profissional, já corri na NASCAR, já corri na Mercedes, desde 2019, e eu vou contar um segredo para você. Tem um risco dentro da pista. Todo mundo anda nele. Quando está seco, todo mundo anda no lado emborrachado. É mais veloz. Choveu. Aí eu tenho que fazer outro risco. Eu tenho que andar em X. Porque andar na borracha escorrega, vira sabão. Agora, os melhores pilotos não andam nem no X, não andam nem na borracha. Eles andam no risco deles. Você vai ver o Verstappen fazer curvas por fora do jeito que ninguém dá conta de fazer. Eu sou piloto. Vou contar o único segredo sobre pilotagem para vocês. Vocês não vão esquecer nunca mais. Não é o tanto que você acelera, mas é o tanto que você freia. Um gênio pilotando mostra a sua genialidade retardando a frenagem. Quem dá conta de frear mais dentro da curva é mais gênio. Por quê? Porque eu falei, isso é fácil, é só chegar a 250 km por hora e dar uma patada no freio lá em cima. Passou do ponto, a roda trava e você escorrega do mesmo jeito. Ficou com medo, freia antes. Então você tem que virar o carro, você tem que pisar na hora certa, aliviar na hora certa, entrar na tangente na hora certa e já acelerar na hora certa. Mas o maior segredo que eu conheço de pilotagem é freio. Esse carro aí é o que eu corri na NASCAR. Qual que é o problema? Você vai pegar o carro, você quer ser bom de pilotagem, é onde você freia. Você acredita que tem gente que freia nessa parede e tem gente que freia lá na outra parede? Os dois são pilotos profissionais. 250 km por hora, quem freia naquela parede ali não vai subir no pódio nunca. Tem que frear naquela. Eu vou te falar. Pensa no tanto que eu me sinto vivo freando naquela parede. Um erro, uma temperatura a mais no freio, no disco de freio. Uma coisinha errada faz você bater na parede a 20 G. Faz você bater numa parede a 30 G. Normalmente morre. Presta atenção. Você tem medo porque você não corre riscos. Você tem medo porque riscos são novas possibilidades. Por que a pessoa que é dependente dos outros tem medo de viver uma vida independente? Porque é um risco novo. Não de morrer, mas de viver uma coisa nova. A pessoa que é CLT, ela não quer correr o risco de ter que pagar o salário das pessoas dando certo ou dando errado. É um risco. Que risco é esse? O risco de ser empreendedor. É um croquis, é um desenho. Então, se você falar assim, eu quero explodir todos os meus medos, eu sei como é que faz para derrubar tudo de uma vez. Sem tratamento. Quer descobrir logo? Sim. Tira o medo de morrer. Mas você é esperto, né? Você quer que eu fique sem medo de morrer, mas seu segurança está ali. O segurança está ali pelo seguinte. PT, política, riqueza. Falo de tanta coisa, irrito gente. Falo para um monte de gente maluca. O que tem de maluco no mundo está multiplicando todo dia. E por que você tem? Não é porque você tem medo de morrer que você paga esse tanto de segurança? Não, é porque o que é valioso precisa andar em carro forte. Moço. O que é valioso precisa ser protegido. É mais sobre o reino do que qualquer coisa de medo. Medo é nenhum. Se for para morrer, que seja hoje. Falo isso todo dia. É ruim pedir isso para os outros, porque a pessoa fala, não faz eu repetir isso. Não, vai todo mundo, vai, fala assim comigo. Se for para morrer, seja hoje. A gente fala, Deus me livre. Hoje não.
Tem gente que é tão preocupada que vai falar, não, mas o que vai ser? Não tem nem velório preparado. Isso não é problema seu, isso é dos familiares. Tem gente que é preocupado com o velório. Tem gente que já era para ter morrido, mas é tão procrastinador e está vivo. Então presta atenção. Se tirar o medo de morrer, desmonta qualquer outro medo. Fala assim comigo, ó, nenhum medo se sustenta sem o medo da morte. Então tem uma malharia, toda uma fiação ligada no medo de morrer. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Como é que faz para ser cristão e ter medo de morrer? Vá, me explica. Vocês são uns cristãos meia boca. Porque, pelo menos, lá naquele Coliseu, 500 mil de pessoas morreram com um leão na frente. Era só falar, eu renuncio o Salvador. Se falar, era poupado. O povo com criança no colo. Pode chamar o leão aí que eu estou de boa. E os caras aí. Agora, nesse exato momento, alguém está sendo executado em algum lugar no Oriente. Em algum lugar no Oriente Médio. Alguém está falando, renuncie esse cara agora, o Jesus de Nazaré, que eu poupo a sua vida. O cara só faz assim, ó. Bate aqui, ó. Vou renunciar, não. Deixa eu falar. Tem como, não. Você não é perseguido. Não tem chance de nada dar errado aqui. Nunca vi isso. E você tem medo de quê? Eu tenho medo de bandido. Se você tivesse medo de bandido mesmo, era só ir para um lugar que não tem, ué. Eu ando de boa aqui na Alphaville. Os bandidos aqui têm colarinho branco. Eles não ficam assaltando os outros. É outro nível. É outros bandidos. Então, você vai ficar preocupado com esse tipo de cara? Esses caras não estão tomando relógio, estão tomando carro, estão tomando nada. Eles estão tomando INSS, eles estão tomando de outro lugar. O que eu quero que você entenda? Desligou o principal medo. Não tem como retroalimentar medo nenhum. Vocês vão começar a falar coisas para mim agora. Eu tenho medo de escuro. Nunca vai sair no jornal. Escuro matou 20 em São Paulo. Como que você tem medo de uma coisa que não existe? Como que tem medo? Mas é porque desde pequeno. Ou seja, você alimentou a história porque você acha que o escuro vai te matar. Você tem medo de assistir filme, você tem medo de um tanto de coisa que não faz o mínimo sentido. Mas o medo é meu. Dissestes bem, desfaça dele, ele é seu, sai com ele daí. O problema é que o medo não tratado é transmitido. E que é mais bobo que você acredita. Ou seja, você foi mais bobo que alguém que te contou isso. Alguém falou para você. Uma galera que tinha medo do Lula ser presidente, tinha ou não tinha? Agora tem que trabalhar, ué. Tem gente que está com medo até hoje, não faz nada. Você tem que acordar todo dia e trabalhar um pouquinho mais, já que ele está aí atrapalhando. Se ele atrapalha, você trabalha. Ou seja, põe na sua cabeça. Qual que é o problema do medo? Fala assim comigo, o medo é uma fábula. E quem que ele pega? Gente com mentalidade improdutiva. Gente improdutiva é o campo fértil para o medo. Quando você está com sua identidade ativada, seu propósito clarificado, você está desbloqueando, vivendo desafio, crescendo, avançando, alguém fala, pois é, eu tenho medo, o problema é seu. Isso é coisa da sua cabeça. Então, o que é o medo de verdade? Você vai anotar aí, o medo é fé negativa. O que é fé negativa? Fé positiva, eu declaro, mentalizo e saio através de alguma ação, porque fé sem obra é morta. Não adianta eu ter fé e ficar achando que o negócio vai vir. Não vem. Agora o medo é o contrário. O medo é uma fé negativa. Eu imagino o negócio vem. Trem bom. Depois de descobrir esse recurso, eu tive medo um dia de ser bilionário. Chegou. Eu tive medo de ter 2 helicópteros. Chegou. Aí eu comecei a entender que o medo é uma fé que atrai. Fala assim comigo, o medo atrai. Sabe o que é engraçado? O Jó falou o seguinte, aquilo que eu temo, aquilo que eu temia no passado, me sobreveio no presente. Então aprenda, isso é metafísica. Aquilo que é temor meu, temor é uma frequência um pouco acima do medo básico, chama extremo respeito. Se eu respeito demais alguma coisa, aquilo começa a vir para mim. Olha o que está escrito em Provérbios. O temor ao Senhor é o princípio da
Então, se eu temo algo, esse negócio vem sobre mim. Então, se eu temo a Deus, a sabedoria vem sobre mim. Para quem não entendeu, o temor atrai. Então, se você teme quebrar uma empresa, nem vou fazer pergunta para não dar errado. Se você teme que vai quebrar uma empresa, se você teme que vai acabar com sua família, tudo que você teme já está sendo entregue pelo delivery. Já está vindo. Se você teme ser assaltado, você teme ser qualquer coisa, você está atraindo, significa que a sua mente consegue puxar essa energia para você. Você vira um radar mandando sinal para alguém te encontrar e entregar o que você está pedindo. Fala assim comigo, o temor atrai. O medo atrai. Isso é um dispositivo cerebral. É só você ficar desse jeitinho que vai funcionar. Pode deixar ligado que ele vai puxar essa energia. E acabou a conversa. A energia vem na sua frente. Por que a riqueza não é de jeito? Eu acabei de te falar. Se você tiver medo de ser presidente do Brasil, você vira. Eu morro de medo desta merda. O que você tem temor é o que vai acontecer. Você tem que criar uma lista de temor. Deus chamou para quê? Tenha temor, pavor desse negócio. Sabe por quê? O seu cérebro vira energia e fica mandando sinal para um monte de gente aparecer no meio do caminho. Então anota aí, uma atividade boa. Criar uma lista de temores. Ou seja, para bom entendedor, eu tenho que colocar coisas que eu realmente quero. E eu tenho que ficar apavorado com isso. Apavorado. Eu não posso ludibriar meu cérebro, não é uma simulação, não. É uma emulação. Eu tenho que fazer meu cérebro ficar assim, ó. Meu Deus, não faz sentido um negócio desse. E aí seu cérebro começa a puxar essa energia. Isso é metafísica. Agora, é tudo que é positivo. Por que não atrai? Não atrai. Se eu declaro, se eu mentalizo, eu mando lá para aquela parede, partículas subatômicas, eu tenho que ir com o corpo e dando ordens, ou meu corpo ou de outro, para ir lá buscar. Fé sem obra é morta. Então, eu preciso da obra, preciso da ação. Então, se eu mentalizo positivamente, eu tenho que buscar. Se eu mentalizo negativamente, pode ficar aqui que vai chegar. Por que o cérebro é de jeito? Tinha que ser o contrário, né? O positivo tinha que vir, o negativo tinha que ir embora. Mas eu acabei de contar para você como é que liberta seu cérebro. Põe negativamente o que você quer. Positivamente vai ter que buscar. Está resolvido, pode ir embora já. Algo mais? Nota assim, ó. Não tem como controlar uma pessoa que não tem medo. Não tem possibilidade. Você só controla quem tem medo. Você olha para a pessoa, o medo dela é ficar pobre, então é fácil de controlar ela. Fácil. O medo dela é perder a liberdade, é fácil demais de controlar. Tudo que a pessoa tem medo, é por ali que você controla ela. Como é que o diabo te cheira? Pelos seus medos. Como é que ele te ferra? Pelas coisas que você tem medo. Como é que ele te cerca? Só pelos medos. Então essa palestra é terrível para o inferno. Vários de vocês têm medo de gravar um vídeo para ajudar os outros. O celular come, o celular morde. Mas, explica aí. Quem tem medo de gravar um videozinho aqui? Levanta a mão. Tem gente que tem medo de levantar a mão. Vamos lá. Por que ter medo de um celular? Você não tem medo do celular. Você tem medo da crítica. Não é isso? Então, pega lá 5 pessoas que você tem pavor e bloqueia elas. É tão prática a vida. Era só 5? Deixa os outros 500, os 1.000, 5.000, ou talvez milhões de pessoas que vão assistir esse vídeo. Não, milhões de pessoas não vão assistir. Pode acreditar. Tem gente pior que você com milhões de visualizações. E não precisa ser bom, não. Só precisa ser diferente. Vou falar uma coisa. Você pode ser feio do jeito que você é. É só ser diferente. A sua beleza já é diferente. É só falar. Alguém vai olhar e vai falar, que loucura. Tem gente que tem milhões de compartilhamento falando nada no Instagram. Só fazendo assim, ó. Ou seja, nem falar precisa, só apareça. Mas vamos lá, por que a gente tem esse medo? Fala assim comigo, todo medo foi treinado. Tá bom, Marçal, então dá uma dose de coragem. Quem quer coragem aqui? Levanta a mão. Se você conseguir, me passa, que até hoje eu não tenho. Sabe o que é a coragem? Coragem só aparece depois que você consegue. E nem é você que acha ela, é alguém que fala que você tem. Eu nunca vi esse trem. É ruim, né? Palestra complicada essa, né?
Se você encontrar com a coragem, fala que eu estou caçando ela. Porque ninguém consegue fazer nada por causa de coragem. Eu nunca achei esse negócio. Eu só ouço falar dela quando eu atravesso a linha de chegada. Vocês entenderam ou não? Sim. Não está aqui diante de vocês alguém corajoso, não. Mas se vocês encontrar com ela, fala que eu estou caçando ela. Porque alguém, quer dizer, milhões de pessoas já disseram que eu sou corajoso. Quando alguém fala que você é corajoso? Quando você atravessa uma linha de chegada. Aí a coragem aplaude a ação. Só que a ação só vai ganhar aplauso se tiver resultado. Até hoje eu não agi com coragem em nada. Eu vou na irresponsabilidade. Eu vou na moral. Eu vou por princípio. Eu vou cuspir no marimbondo, mas eu vou. Eu não sei do que vocês estão querendo. Vocês não sabiam até essa palestra o que era medo de verdade, vocês estavam caçando a coragem não tem endereço. A coragem é um certificado que terceiros te dão depois que você consegue. A diferença de um gênio e de um doido só está no resultado, é um R. Gênio e doido é uma parede chamada R, de resultado. A pessoa pode ser assustadora, não deu resultado, a gente vai chamar ela até o dia dela aqui, o último dia, de doida. Meu apelido no começo era doidinho. Mas é doidinho, tudo é doidinho. Depois que começou a aparecer o resultado, nunca mais ouvi ninguém falando doidinho. Tudo é gênio. Mas é um gênio. Tem hora que eu fico pensando, será que eu acredito no que esse povo fala? Porque eu não acreditava quando eles falavam doidinho. Mas será que eu acredito nesse negócio de gênio agora? Eu olho e falo, isso é coisa da cabeça desse povo. Eu sei por que vocês me chamam de gênio. Porque vocês estão querendo fazer algum pedido. Pegou o código ou não? Tem gente que não entendeu. É BR Turbo, é IBEST, é IG, é internet de escada ainda? As pessoas te chamam de gênio depois do resultado porque eles querem tirar um pedaço do resultado de fazer um pedido. Não é assim que a gente faz com o gênio da lâmpada mágica? Então, se o cara é um gênio, tenho 3 pedidos então. Desconfia, anota assim, desconfiar de todo mundo que me chama de gênio. Porque logo depois dessa declaração, dessa adjetivação, virá 3 pedidos. Certeza absoluta. Quando o cara me chama de gênio, eu já falo, vamos ver quantos segundos vai levar o primeiro pedido. Se alguém te chamar de gênio, não é porque você é gênio, é porque você deu um resultado e é porque ele quer usar do seu resultado para te elogiar. Eu elogio um anzol, ele está lançando um anzol para pegar você pelo fígado. Só isso. Então nós já desconfiguramos o medo, não existe, ele é treinado, você foi bobo, porque você foi treinado por uma pessoa boba, morre. Coragem, quando você encontrar com ela, manda recado meu. Nunca vi esse trem. Certificado de terceiro. Eles dão só depois que você passa o resultado. Então eles vão te adjetivar de corajoso, de todo tipo de coisa. Posso falar? Não tem nada demais no resultado. Resultado significa conectar com a realidade. Resultante. Resulta. Se eu planto, o resultado é colheita. Qual que é a coragem de alguém que planta? Nenhuma. A pessoa falou, vou seguir a lógica da natureza. Colocar no chão devolve até 10.000% de retorno. Nossa, você é um gênio e ficou rico plantando. Não, você não é um gênio, você só plantou e esperou o negócio voltar. Cuidou, não deixou a geada pegar, não deixou o pombo comer, não deixou um monte de coisa, ainda fez contrato bem feito, ainda foi lá, pegou todo o dinheiro e plantou de novo. Qual que é a genialidade disso? Nenhuma. Qual que é a coragem disso? Eu sei que gente com vocabulário menor vai falar o seguinte, mas no país que o plano safra não funciona, você é corajoso. Você não é corajoso, você é irresponsável. Não tem um governo que patrocina o principal negócio do país, que é o agronegócio, você é muito doido para peitar esse negócio. Você é doido, você é tudo, menos corajoso. Eu acho bonito a definição de alguém que se mata. Alguém fala, o cara é corajoso. Não, você não é corajoso, você é covarde. Você é covarde, arrogante, porque você não pensou nos outros. Que outros? Não é nem os que vai chorar, é os que precisavam daquilo que você carrega, porque você é um dispositivo para libertar milhões de pessoas. Ninguém que se mata é corajoso e ninguém que trabalha demais é corajoso. Você é esforçado. Você é qualquer outra coisa, aprenda os adjetivos de forma correta. Coragem não é uma frequência. Risco você achava que era doideira. Não, risco é alguém que quer viver algo novo. Se você foi embora por um caminho diferente, você acabou de arriscar. Risco novo. Risco é um desenho. Imagina tanto de coisa em 20 minutos até agora que já foi redesenhado na sua cabeça. Risco não era aquilo, medo não era aquilo, coragem não é aquilo, gênio não é aquilo.
Por que você importa tanto com o que as pessoas dizem? O universo é gigantesco, não tem como medir. Deus te dá a imagem e semelhança dele. Olha que diversão. Deus não está no tempo, não está no espaço, não está na matéria. Mas ele resolveu fazer você com o tempo, no espaço e na matéria, com a imagem e semelhança dele. E alguém te convenceu que você não é nada. Eu acho tão bonito quando alguém fala, não, a gente não é nada. Como assim a gente não é nada se ele deu a imagem e semelhança para a gente? Mas vai acreditar no livro de Moisés? Pelo amor de Deus, Marçal. Sabe por que eu acredito naquele livro? Por causa de matemática. Só matemática. Estudei teologia, quanto mais eu estudei, mais ateu eu queria ficar. Mas depois eu fui usar a lógica. Matematicamente tem que acreditar só usando a lógica. Não tem chance do Moisés ter previsto uma coisa que a NASA descobriu esse ano. A chance é 10 elevado a 138, é nula. A partir de 10 elevado a 50 de potência, já não tem como um ser humano dar conta de fazer. Ele é arcaico, com aquele aramaico dele, ele previu que a água veio da Terra, veio antes do Sol. A NASA descobriu agora. A NASA descobriu, já estava escrito. Você acredita que a água que tem na Terra é mais antiga que o Sol? E está escrito, é a chance de ser acertado por um cara falando aramaico. Se ele tivesse qualquer tipo de devaneio, qualquer sorte, qualquer dado, é 10 elevado a 138, que é mais do que qualquer átomo no universo. Não faz sentido. Se você olhar só para a matemática da Bíblia, a matemática te convence sozinha. Você não precisa de ninguém pregar para você, você não precisa ver espírito nenhum, você não precisa ver nada. Só olha para a matemática. 737 eventos, 97% já foi concluído. Um livro escrito por 40 pessoas, nenhuma combinou com a outra. O pau quebra todinho do começo ao fim, com 63 mil referências, nos 30 mil versículos. Está ficando louco. Não tem nem lógica. Por que você está falando isso? Porque eu prefiro usar a matemática do que ouvir balela de qualquer um. Eu prefiro usar a lógica do que ouvir crença dos outros. Matemática é fundamento, é princípio criacional. Então eu olho para a matemática, eu estou convencido disso. Por que eu estou te falando? Se matematicamente o livro não tem nada que a ciência refuta o livro, zero. Por que você já não vai no livro e para de ouvir a opinião dos outros? Você não vai direto no como e resolve esse negócio seu logo. Mas você sabe quem é meu pai? Eu sei que é seu pai. 80% dos bloqueios emocionais no planeta é pai. Você acha que o Lula é de jeito por causa de quê? Por causa do pai. Vocês estão rindo, mas é verdade. Eu estudei o perfil psicológico, psiquiátrico total. A pessoa que é desamparado e tem bloqueio de paternidade, ele quer ser revolucionário e acaba ferrando com milhões de pessoas. Sabe quem mais era? Lenin. O próprio Hitler. Todos esses caras. Karl Marx. Todo revolucionário. Todo cara com essa merda de revolucionário, ele tem um problema com paternidade. Você pode estudar. Oi? Porque o pai é mais canalha do que a mulher. O pai é aquele que tem que abraçar, tem que beijar. E ele, se você contrariar um pai que é mediano, ele já te amaldiçoa na saída, desde pequeno. Você vai dar em nada. Faz tal coisa, pega um menino de 7 anos, taca um saco de 50 quilos de cimento, carrega, não dá conta, traz uma saia para ele. Quem que faz toda a declaração para ferrar a vida do próprio filho? O pai. O pai tem poder de configurar a vida do filho. E eu vou te contar uma coisa que você vai ficar assustado, tá? O medo não existe, mas a maldição existe. É uma frequência. A maior palavra é a que saiu da boca de Deus. Agora, a maior palavra na vida de uma pessoa foi a que o pai falou. E não tem como anular. Alguém falou, quem falou e aí? É só subir acima da frequência. Se seu pai falou aqui, você ficar na mesma altura ou abaixo disso, você vai ser amaldiçoado enquanto você estiver aqui na terra. Vibrou mais alto, a palavra dele não tem mais efeito sobre você. Ainda bem. Senão estava todo mundo perdido. Por que tem gente com 60 anos debaixo do pai emocionalmente, aquela palavra maldita continua pegando você? Você pode fazer curso de finanças, pode fazer qualquer coisa, quem pode estudar 300 livros, não vai mudar nada, porque tem uma onda. Todos os pais da Bíblia que amaldiçoaram os filhos foram amaldiçoados porque não saíram debaixo da frequência. Tem que sair daí. Tem que vibrar mais alto. Por isso que tem gente surtada desde 2022, que acabou a eleição, está surtada até hoje que o Lula ganhou, porque está debaixo dessa onda. Tem que sair. Você está debaixo de um medo que é geracional. Era do seu avô, você está com esse medo até hoje. Seu avô andava de charrete, você anda de foguete.
Por isso que em Gênesis 2:24 está escrito: portanto, deixará o homem o pai e a mãe e tornará uma só carne com a sua esposa. Uma só carne é produto genético, é ter filho. Por que tem que deixar o pai e mãe? Para não andar, porque se você ficar debaixo da frequência deles, vocês vão ser pior que eles a vida inteira. E Deus fala o quê? Em Gênesis 2:24, na criação: sai de baixo. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma carne é filho. Aonde que um povo nasce? É na hora que nasce um filho. Aí o que acontece? Você 30 anos, sua mãe quer mandar em você. 40 anos, sua mãe manda em você emocionalmente. 50 anos, ai, meu pai é demais. Sai debaixo de pai e de mãe. Mas a Bíblia, lá nos 10 mandamentos, depois fala: honra seu pai e sua mãe. Aí você fala: o que eu faço? Eu vou deixar ou vou honrar? Honrar é aceitar eles como eles são. Não é fazer o que eles querem. Tem nada a ver. Tudo seu está trocado. Risco era errado, o medo é errado, a honra é errado, todos os drives estão errados. Por quê? Porque você foi treinado por gente que não sabe nada da realidade. Quem aqui quer ter o mesmo resultado que os pais tiveram? Seus pais. Alguém quer? Então vaza daí. Questiona tudo. Fica só com princípio e valor. O resto você pode questionar tudo que está praticamente errado. Os medos dos seus pais. O que nossos pais nos configuraram? Você tem que ter um emprego, tem que ter estabilidade. Foi ou não foi? Seu pai falou o seguinte: não faz eu passar vergonha na vida, não. Tudo era sobre não passar vergonha. Ou seja, se você correr risco, já vai passar vergonha. Porque só de sair do risco da média, você já vai passar vergonha. Todo mundo já começa a te acusar para você fazer diferente. Se você é rico, o povo vai te encher o saco. Se você perde dinheiro, vai te encher o saco. Esse povo não aceita ninguém fora do risco. Ninguém é aceito fora do risco. Acabou a conversa. O que é a parada? Coloca aí na sua cabeça. Aonde que o medo opera? No cérebro. O que é a semente do medo? A semente do medo é uma ideia. Uma ideia que uma pessoa criou e você, para aceitar a ideia dela, tem que ser pior que ela. Pode ficar tranquilo, tá? Casos positivos e negativos de transferência de ideia, você tem que estar abaixo da pessoa. Você não pega de jeito nenhum, de jeito mais chula que você. Por exemplo, se o mendigo falar, morre de medo, o problema é seu. Ele está lá no chão, você não está nem aí. A sua mãe tem medo, você está ouvindo, você não rompeu, você não teve o dia que você cortou o cordão umbilical? Tem que cortar o almático espiritual também. Senão você vai ficar debaixo disso a vida inteira. Se a árvore que der fruto ficar com a árvore para todo sempre, então você tem que ficar debaixo do seu pai. Olha que coisa massa. Na natureza, chega uma hora que o fruto amadurece de tal forma que se não colher, ele vai cair. Deus é massa demais, né? Se fosse falar para o bebê, você quer sair da barriga da sua mãe? O bebê, não, eu estou fechado, eu e minha mãe aqui, eu vou amarrar a trompa, mas não sai. Eu enrolo nesse cordão aqui e quero ver. Eu alivio aqui a bexiga dela, nós vamos fazer um combinado, eu vou ficar aqui dentro. Deixa eu falar, 41 semanas o próprio organismo vai expulsar o menino. E se não expulsar, pode morrer os dois. A natureza coloca para fora, se você não sair na hora certa. Se você não colher o fruto na hora certa, o fruto vai cair do pé. Mas ninguém segura um fruto numa árvore. Resumindo, qual que é a loucura? Da onde você tirou que você vai continuar lá dentro da sua casa? Eu não estou falando de morar no quintal, não. Se você mora no quintal, fica tranquilo. Então, vou até desligar o microfone, porque senão custa 500 mil votos a hora. Por isso que eu tenho autoridade para falar. Não rompe. Não rompe e não vai romper. Imagina a ladainha dos vizinhos, vendo você entra lá para o fundo. Você vai chegar com a televisão, mas você não paga aluguel para o seu pai, mas seu pai não deixa você prosperar, porque você não pode comprar uma televisão, porque ele não te cobra aluguel, você também não pode comprar televisão. É assim ou não? Que já foi pobre, irmão. Sei como é que funciona. O que é o medo? Todo mundo tem uma missão. Transmitir o medo que tem para ficar mais confortável. O que alivia o medroso? Ele ensinar a outra pessoa a ter medo. Aí ele descarrega, meio que divide por 2 o medo dele. Só que como ele é bobo emocionalmente, ele não tem um pingo de raciocínio, quando eu transfiro meu medo para o outro, eu multipliquei esta merda. Então, ao invés de me aliviar, eu faço é multiplicar. Mas por que gera um alívio emocional? Porque quando eu vejo você com o mesmo medo que eu, a gente tem ponto em comum. Eu falo, tá vendo? A gente, pelo menos, eu não estou sozinho. Por isso que a gente treina as pessoas a terem os mesmos medos.
Se for para morrer, morre hoje, cara. Mas faz o que precisa fazer. Eu fico olhando vocês aqui, vocês ficam olhando para um palestrante, eu olho para um exército. Não estou brincando. Eu olho para vocês, é um exército. Só que eu penso o seguinte, se eu sair com esse exército aqui, nós vamos morrer todo mundo na primeira batalha. É medo demais. Quer uma história real lá de Israel? Quem é o cara que um dia foi pedir ajuda para Deus, tinha 32 mil soldados, ponto para a guerra? Gideão. Sabe quem é Gideão? Gideão não era rei, Gideão não era capitão, Gideão era um empreendedor, fazendeiro. É alucinante essa história. De tanto ouvir na igreja, parece até que ele era um querubim. Não, ele era um cara que não aguentava mais os midianitas que vinham lá de Gilboa, subia na montanha, ficava vendo eles bater o trigo. Quando o trigo subia, o pó, os caras falavam, não, é que não gosta de plantar, porque nós somos ladrão, então o que nós vamos fazer? Nós vamos descer, vamos pegar o trigo dos caras já batido. Aí o Gideão falou, não vai mais não. O que ele fazia? Ao invés de bater no campo aberto, ele batia nos lagares de vinho, escondido. Ia batendo devagar para ninguém ver. Ah, chegou um dia, ele falou, chega. Deu o seguinte, nós estamos com 32 mil homens aqui, nós já contabilizamos 135 mil midianitas. A gente só precisa da sua ajuda. Nossa, esse dia foi demais. Deus, você está pedindo minha ajuda? Estou? Então anota aí. O Gideão, pode falar. Vai lá com os 32 mil que você tem e detecta quem tem medo. Quem tiver medo, você manda embora. Aí o Gideão, não, deixa eu te falar. Eu estava querendo pelo menos uns 70 mil a mais. Porque aí se eu sair com 100 e lá tiver 130, pela fé e com o Senhor, a gente ganha. Deus falou, você quer me ajuda ou não? Quero. Vai lá e encontra com 32 mil homens e manda todo mundo que é medroso embora. Vocês sabem quantos que foi embora ou não? 22 mil. Aí sobrou 10. Aí ele pensou, não adianta pedir ajuda para Deus. Pegou os 10 mil, olhou e falou, cara, Deus deve estar preparando um outro povo, que ele mandou embora porque ele vai para o outro. Deu o seguinte, com 10 mil não dá para ir não. Aí Deus fala, você está certo. Desce ali na fonte para beber água. Fui lá nessa fonte, é loucura. Desceu lá na fonte. Quando ele foi beber água, Deus fala, agora sim, agora você vai ter um exército. Observa todo mundo bebendo água. 10 mil pessoas bebendo água. 9.700. Beberam água igual cachorro. Lambendo a água com a cervical curvada. Só 300 fizeram assim, ó. Aí Deus falou, pega só os 300 aí que é vigilante. Só os que tem cabeça de reinante. Só os que não tem medo. Só os que estão prontos para a guerra. Aí dispensou mais 9.700. Começou com 32 mil quando ele pediu ajuda. Terminou com 300. Sabe a história de Esparta? Ela não existe. A história é do Gideão. Aquela história é inexistente. A história é de Gideão. 300 de Esparta é a história de Gideão. Foi para a guerra para tocar o terror com 300 caras. Sabe como é que termina a história? Deus vai lá e dá a estratégia. Já que você é uma pessoa que não tem medo, segue do jeito que eu mando. Porque quem tem medo não obedece. Quem tem medo é procrastinador. Quem tem medo não vai de noite. Quem tem medo não faz. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Pegou 300. Tchau. Muda aí para outra versão aí que está escrito lamber aí. Quando ele tira esses 300, os 300 não estão nem aí para nada. Você imagina o que é você olhar para um exército de gente que não tem medo? Você olhar para o exército inteiro, um exército, só de generais. O que é para fazer, Gideão? Vamos entrar lá. Ninguém fica falando, sabe o que é? Tem 100 mil dividido por 300, 100 mil por 300 vai dar treta. Eles estão nem aí, mano. Se for para morrer, vamos embora. Aí Deus falou, está todo mundo pronto? Alguém está com medo? Não? Sobe lá para nós. Vocês vão entrar com o jarro, vocês vão entrar com os porretes. Na hora que eu mandar, vocês arrebentam os jarros. Na hora que arrebentar os jarros, pode tirar. Quando arrebentar os jarros, vai todo mundo acordar achando que é um exército gigante. E o que aconteceu? Os próprios midianitas se mataram. E o exército, parece na guerra de 6 dias do Yom Kippur. Ou seja, na hora que acontece isso, Deus só pediu para fazer um recrutamento e seleção. Leva só quem não tem medo. Eu estou sentado hoje em mesas de reunião, eu vejo a pessoa, não tem como fazer. Que é?
Não tem como. Pode levantar e sair. Mas Marcelo, por que você é ignorante desse jeito? Eu, ignorante? A pessoa clamou pela vida dela. Ela acabou de falar, eu não me vejo no futuro. Qualquer pessoa que tenha ousadia de falar que não tem como fazer aquilo que eu falei que eu vou fazer, essa pessoa pediu com a alma dela um auxílio. Me livra daqui. Porque qualquer um que fala na minha frente que não tem como fazer algo, significa que essa pessoa não se viu no futuro. Então ela me deu a chance e a economia de vida de tirar ela no tempo oportuno. Faz sentido ou não? Simples. 12 príncipes de Israel. 10 ficaram com medo de invadir a terra de Canaã. 10. 10, numerologicamente na Bíblia, é número de responsabilidade. Só o Josué e Caleb falou, interessa, nós vamos passar com esse cara tudo, aqueles gigantes. 10 viram os gigantes na terra de Canaã e falou, não dá não. O que aconteceu? Só os 2 entraram. Os 10 morreram no caminho. Tá tudo bem, irmão. Quem é medroso vai morrer de qualquer jeito, mas vai morrer antes. O problema do medroso é isso. Ele atrai aquilo que ele não quer. Então o medroso, ele atrai a derrota na cabeça dele. Tem lógica um negócio desse ou não? Não tem lógica um negócio desse. Hoje é dia de explodir essa merda. Se tiver uma consciência que tem uma alma aí dentro me ouvindo, tem um espírito que está aí dentro fervendo, tem medo de quê? O que vai produzir medo na sua vida? Tem gente que não prospera porque às vezes está ali na internet agora. O Marcelo só quer dinheiro. Não, fica com o dinheiro. Eu vou cumprir o que ele me chamou de todo jeito, com o dinheiro ou sem. Custando a vida ou a morte, não interessa. Não vou fazer outra coisa. Eu estou convencido que não preciso do dinheiro, mas o dinheiro vai mais rápido. Se o dinheiro vai mais rápido, pode pôr na mão de quem é investidor que o pau vai quebrar mais rápido. Se não tiver, também vai do mesmo jeito. Se estiver faltando braço, vai também. Faltando olho, qualquer coisa que estiver faltando, nós vamos. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é livre, ela matou o medo. Fala assim comigo, uma pessoa livre, ela matou o medo. Então, ao invés de você ficar caçando piolho, mata logo o que dá comida para o piolho. O que é que dá comida para ele? A morte. Por que a morte ficou apavorada com Jesus? Porque não tinha salário para pagar, nem de um dia, nem de uma hora, nem de uma semana de serviço. O salário do pecado não é a morte? A morte ficava rodando Jesus, falando, como é que eu vou te pagar? Ele que teve que falar, tetelestai, está consumado. Ele que teve que falar, não, eu vou descer ali no inferno, eu vou tomar a chave, vou quebrar o pau lá, vou pregar para todo mundo e vou levar uma galera para o reino ainda. Está escrito isso aí, isso não é coisa da minha cabeça não. E a morte ficava lá do lado e falava, mas peraí, como é que nós vamos combinar aqui? Ele não, tetelestai, está consumado. A ti entrego, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tchau. Aí o diabo ficou louco. Mas você acredita nessa história? Eu queria acreditar na sua. Eu queria acreditar na sua, mas não dou conta. Sua história é repetida igual de um monte de gente derrotada. Mas sabe, por que você faz isso com as pessoas que compram para vir na palestra? Se você sair daqui melhor do que você entrou, você não vai fazer nada. Você tem que sair daqui arrasado. Mas se você puder deixar o medo aqui, pode deixar que eu jogo na lixeira. Irmão, esquece. Você quer ser alguma coisa na vida? Risco novo. Come medo com farinha e caga esse negócio. Chega. Põe isso na sua cabeça. Quando você vê um medroso falando, você vai ficar extremamente irritado. Porque o medroso, ele é desonesto. O medroso é contador de papo. O medroso é alguém que tenta te convencer com o que não existe. Por isso que ele é mentiroso. Repete comigo assim, ó, todo medroso é mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque ele está contando um negócio que não existe. Por isso que ele é mentiroso. Ah, nós vamos morrer. Por exemplo, tem gente aqui que não se desafia financeiramente porque fala assim, não, a gente vai morrer de fome, vai morrer. Gente, você sabia que o corpo humano aguenta ficar um ano inteiro sem comer ou não? Já fiquei 7 dias só na água, 40 dias só no líquido. Mas ó, por que tem gente que não aguenta? Porque não tem gordura para aguentar. Se tiver, aguenta um ano sem comer, só bebendo líquido. Pega e bebe líquido. Aí você fala, vai morrer de fome? Já acabei de falar para você que não vai. Tem gente aqui que surta se ficar 2 dias sem comer.
Cara, uma das coisas mais prazerosas é fazer um jejum de 7 dias. Quem já fez aqui na água? Só água. Então, todo mundo aqui que levantou a mão sabe. Você dá conta, cara. Ai, eu desmaio. Eu jogo tênis, eu pedalo, eu vou para academia, faço tudo, corro. Tudo. Mas, Samuel, você é diferente. Não. Eu sou normal. Você que é doido. Ou seja, você vai falar que vai morrer de fome, mas não precisa. Você não precisa comer 3 vezes por dia. Você sabe disso, né? Que você oferta mais comida do que precisa para o seu intestino. Você é viciado em comer. Por isso está com essa cara inflamada. Não precisa comer desse tanto. Mas o seu pavor é passar fome. Você vai passar fome que jeito, irmão? Quem que vai negar comida para você? Responde para mim. Quem aqui na terra vai negar comida para o outro? Segundo, você tem medo de morar debaixo da ponte. Não cabe esse tanto de gente debaixo de ponte. Ou seja, não existe essas coisas. Não, Marcelo, eu tenho medo de quebrar. Quebrar, você já está quebrado. Empresa não quebra, o que quebra é emoção. Emocionalmente já está quebrada há anos. Não sei como é que essa empresa ainda abre a porta. Quem é empreendedor aqui? Levanta a mão. Meu filho, empresa não... Repete comigo. Vamos lá, vamos lavar a égua hoje. Fala assim, ó. Empresa não quebra. É impossível. Ah, mas por que fecha 600 mil empresas por ano? Porque quem quebrou foi o dono. Quando o dono está em pé, irmão, é dinheiro entrando dos outros, é dinheiro de banco, é downsize, é fazendo doideira, é pivotando, é mudando de negócio. Quem que quebra alguém que não é inquebrável? Agora você ficou com medinho. Ai, perdi meu principal cliente. É porque é bobo, porque se um cliente é o seu principal, você é um bobinho. Tinha que ter vários. Não sabe, então criou uma energia muito ruim contra você mesmo. Fala de verdade, senhor. Empresas não quebram. Quem quebra é o dono. É, mas minha família tem 400 anos que tem loja de pneu e pneus. Carro vai tudo voar, irmão. Já pode caçar outra coisa para fazer. E o cara, não, a agulha está firme. É, eu sei que quebrou porque você não prestou atenção no tempo. Imagina. Sabia que tem um monte de gente que ficou sem cargo? Você acredita que no passado tinha gente que era pago para despertar os outros? Não tinha celular, não tinha relógio, não tinha equipamento de despertador. O cara recebia para bater na janela do cara, até o cara responder. Vocês sabiam disso ou não? Não. Cadê esse emprego? Era corneteiro. Corneteiro. Olha lá, ele era corneteiro para o quartel. Tinha função no passado de gente que recebia para acordar os outros. Batia na janela até responder. Respondeu, ele vai embora. Aí você fala, cadê essa profissão? Meu filho, quem quebrou foi a pessoa que não descobriu o primeiro rádio relógio. Não descobriu. Eu lembro as primeiras televisões que eu vi na minha vida, as digitais com tubo, tinha despertador nela. Vocês lembram ou não? A gente colocava despertador nela, porque não tinha um rádio relógio, aí comprou o rádio relógio. Aí depois o relógio despertou. Agora você desperta com o quê? Com o celular. Daqui uns dias não vai ter mais nenhum equipamento de despertador. Vai despertar na cabeça, no chip. Você vai ser top. Se não encontrar trabalho com alguém, alguém já vai mandar você acordar no mesmo horário certinho para fazer do jeito que eles querem. E o tráfego pago comendo solto enquanto você estiver dormindo. Por que você tem medo? Responde aí.